Vamos mergulhar num dos maiores paradoxos do mundo do luxo. Afinal, o que é um Rolex? É uma ferramenta de precisão? Um troféu que simboliza o sucesso? Ou um ativo financeiro? Para desvendar este mistério, vamos olhar para a sua história, o seu marketing e, claro, para os números que definem o seu valor hoje em dia. E para percebermos bem a dimensão disto, olhem só para este exemplo. Um Rolex GMT Master 2, o famoso Pepsi. O preço oficial de tabela, cerca de 11.000 euros. Agora, o preço real, no mercado, perto de 24.000 euros, mais do dobro. Como é que isto é possível? É essa a grande questão que vamos tentar responder. E como se não bastasse, o cenário está a mudar. Depois de anos de uma subida que parecia não ter fim, o mercado está a arrefecer. Em 2024, os preços dos usados das grandes marcas, incluindo a Rolex, começaram a cair. Isto levanta uma pergunta fundamental. Será o fim de uma era ou apenas uma correção? Para perceber o futuro, temos mesmo de voltar ao passado. Vamos começar pela primeira identidade da Rolex. E não era o luxo. Era ser uma ferramenta. Uma ferramenta absolutamente indispensável, forjada em alguns dos ambientes mais hostis do nosso planeta. Pois bem, no início dos anos 50, a Rolex fez uma aposta muito clara: criar relógios que fossem, antes de mais, instrumentos de trabalho. Não eram peças de joalharia, eram equipamentos essenciais para mergulhadores, pilotos, exploradores, gente que precisava de fiabilidade acima de tudo. E que década! Foi uma verdadeira era de ouro da inovação. De 53 a 67, vimos nascer uma sucessão de modelos que se tornaram ícones. Explorador, Submariner, GMT Master, Daytona. Cada um desenhado com um propósito, uma função específica e que redefiniu o que era um relógio robusto e funcional. E as histórias por trás deles são lendárias. O Explorer estava no pulso de quem conquistou o Everest pela primeira vez. O Submariner basicamente inventou o relógio de mergulho moderno e o GMT Master tornou-se o relógio oficial dos pilotos da Pan Am em plena era dourada da aviação. Eram provas reais, em condições extremas, de que estas máquinas funcionavam. E aqui está o ponto-chave de tudo isto. A base, a fundação do valor da Rolex, assenta neste conceito, o relógio-ferramenta. A sua aura não nasceu de uma campanha de publicidade, mas sim da engenharia, da certeza de que não ia falhar no momento da verdade. Mas claro, a história não acaba aqui. A Rolex percebeu o poder incrível da sua reputação e iniciou uma das transformações de marca mais geniais de sempre: a transição de ferramenta para troféu. Esta citação resume na perfeição a nova identidade que a marca começou a construir. O Rolex já não queria ser apenas o relógio dos aventureiros, queria ser o relógio de quem mandava no mundo. E o Day-Date é o exemplo perfeito disto. Lançado em 1956, este já não era um relógio-ferramenta, disponível apenas em ouro ou platina e, com a inovação de mostrar o dia da semana por extenso, ficou imediatamente conhecido como o relógio do presidente. Foi uma jogada de mestre que solidificou a Rolex como o derradeiro símbolo de estatuto e poder. Esta combinação, uma herança de robustez e um novo símbolo de poder, criou o terreno perfeito para a terceira identidade da Rolex, a de um ativo financeiro. E foi aqui que o prestígio se começou a traduzir em números verdadeiramente impressionantes. 231%. É um número incrível. Foi o aumento médio de valor de um único modelo em pouco mais de 20 anos. Isto mostra como os relógios Rolex deixaram de ser apenas bens de luxo para se tornarem peças de investimento, com um valor que crescia muito, mas muito acima da inflação. E a história do Pepsi mostra bem esta montanha-russa. O preço de tabela subiu um pouco, claro, mas o preço de mercado, esse explodiu. Chegou a ultrapassar os 30.000 euros no pico de 2022. Hoje estabilizou um pouco, ali nos 24.000 euros, mas ainda assim é mais do dobro do preço oficial. A prova de que o valor é ditado por muito mais do que aquilo que a marca define. E isto traz-nos de volta ao momento atual. Com esta queda recente nos preços, a grande pergunta na cabeça de toda a gente é: estamos a ver o rebentar de uma bolha? Ou é apenas um reajuste natural e saudável do mercado? É importante ter algum contexto. O boom durante a pandemia foi alimentado por uma série de fatores económicos que levaram os preços a níveis nunca antes vistos.
A reação que começou em 2022 é, em grande parte, uma resposta a um novo cenário económico, com os juros mais altos e mais incerteza no ar. Mas atenção, a história é mais complexa. Se olharmos para os últimos 2 anos, a Rolex caiu cerca de 8%, sim, mas uma marca como a Cartier, por exemplo, valorizou 4%. Isto parece indicar que o interesse dos colecionadores está a diversificar-se e que nem todas as marcas de luxo estão a seguir exatamente o mesmo caminho. Então, no fim de contas, o que é que sustenta o valor de um Rolex? Não é uma coisa só, é uma fórmula complexa. É a soma da sua história como ferramenta, da sua qualidade de construção inegável, da produção controladíssima que cria escassez e, claro, do poder imenso e intangível da marca como um símbolo de sucesso. E assim, voltamos à nossa pergunta inicial. Este arrefecimento do mercado significa o fim da era do Rolex como um grande investimento? Ou é apenas uma correção saudável depois de um período de euforia? A resposta, seja ela qual for, vai definir não só o futuro da Rolex, mas de todo o mercado de luxo. A única certeza é que a conversa está longe de acabar.